Pronto, eu vou explicar o 10 agora em 30 segundos. Bom, é o seguinte. Existem dois tipos de base. Cronometra aí a explicação. Deixa eu voltar aqui. Tô sem relógio, cadê? Valendo. Existem dois tipos de base, tá? As bases que você desenha desse jeito e as bases que você desenha desse jeito. Essas bases aqui são chamadas destras. O livro escreve com X, mas eu vou escrever com S, o livro está errado. E essas outras aqui são chamadas sinistras. Sinistras, tá? O que é uma orientação do espaço? Uma orientação é você dizer as bases positivas vão ser destras ou as bases positivas vão ser sinistras. Isso é uma orientação, você escolhe. Defina as bases positivas, você escolhe. Escolheu, está orientado o espaço, certo? Então quando diz aqui fixado uma orientação de V3, é porque você já fez a escolha de quem são as bases positivas. Cadê? 1 minuto. 10 segundos foi o tempo de eu achar o relógio aqui para parar o... 1 minuto. Só isso. Aí, ao longo desse capítulo 11, ele vai precisar de quê? De uma orientação, mas ele não vai dizer qual é essa orientação. Ele vai supor que alguém já escolheu. Quais são as bases positivas? São as destras ou sinistras? Alguém já escolheu, então o espaço já está orientado. Tudo que eu vou falar aqui vai depender dessa orientação. Para que serve a orientação? É porque a gente vai definir o produto vetorial de U e V. E aí, o produto vetorial vai ser um vetor ortogonal. Se você tem aqui U e V, o produto vetorial de U e V vai ser ortogonal a U e a V. Só que tem duas formas de ser ortogonal a U e a V. Pode ser ortogonal para cima e pode ser ortogonal para baixo. O símbolo que ele vai usar para o produto vetorial é o mesmo símbolo do I, o I lógico. Essa notação, não sei se vale a pena, mas é o que o livro está usando, é o que eu vou usar também. Então tem duas formas do produto vetorial ser ortogonal a ambos. Ser ortogonal para cima ou ser ortogonal para baixo. Em outras palavras, existem dois produtos vetoriais. Os produtos vetoriais que são associados à orientação correspondente às bases destras e o produto vetorial que usa as bases sinistras. Tudo que eu vou falar aqui sobre produto vetorial vai deixar em aberto essa questão, se escolheu bases destras ou bases sinistras, vai deixar em aberto. Mas não interessa. No momento que você escolher, escolheu e pronto. Tudo que eu estou falando aqui vai servir para a escolha que você fez. Então, fixado uma orientação de V3, o produto vetorial de U por V é o vetor indicado assim, né? O símbolozinho aqui que a gente chama de wedge, código em LaTeX é wedge. Cunha, parece que em português isso aqui é cunha, tá? Então eu vou chamar de cunha. O cunha V. Tal que, aí tem algumas condições aqui para esse produto vetorial. Primeiro, no caso em que o par ordenado V é LD, o produto vetorial vai ser o vetor nulo. No caso em que o par ordenado V é LI e θ é a medida angular entre U e V, então posso dizer três coisas sobre o produto vetorial. A norma do produto vetorial vai ser norma de U vezes norma de V vezes seno de θ, sendo θ a medida angular entre U e V. Essa fórmula aqui se parece com a fórmula do produto escalar, né? Mas ao invés de cosseno, tem seno. E aqui eu não estou dizendo que o produto vetorial é isto. Aqui eu estou dizendo que a norma do produto vetorial é isto.
Na outra fórmula, eu disse que o produto escalar era aquela fórmula. Norma de U vezes norma de V vezes cosseno de θ. Aqui eu não estou dizendo que o produto vetorial é isto, eu estou dizendo que a norma dele é isto. Aí depois, e quem é a direção e o sentido? A direção e o sentido vai ser determinado por isso aqui. O produto vetorial de U e V é ortogonal a ambos U e V. Então, aquela coisa que eu escrevi aqui, aqueles desenhos que eu fiz, né, dizendo que tem um vetor ortogonal para cima e tem um para baixo. Certo? Então, você sabe que é ortogonal, então você já tem a direção aí. É ortogonal a U e V. E que é o sentido? O sentido do produto vetorial. Aí tem a ver com a escolha, né, do tipo de base com o que você quer trabalhar. Isso tem a ver com a orientação. Se você fixou uma orientação, você escolheu, eu quero trabalhar com bases destras. Então, eu quero trabalhar com bases sinistras. Qualquer que tenha sido a escolha que você fez, chame essa escolha de base positiva. Aí, base positiva pode ser uma coisa ou outra. Você escolheu o quê? Você escolheu as bases destras para serem as bases positivas ou as bases sinistras para serem as bases positivas. Não interessa, chame de base positiva. Você quer definir o produto vetorial de modo que a tripla ordenada UV, produto vetorial de UV, seja uma base positiva. Pronto, com isso você tem direção do produto vetorial aqui no item 2 e também o sentido do produto vetorial aqui no item 3. Então, basicamente é isso. A gente tem uma ilustração mostrando, de um lado, uma base positiva. Nesse caso, essa base é o quê? Destra ou sinistra? Tem uma regra prática para você saber. Essa base é destra se quando você posicionar o dedo indicador na direção e sentido do primeiro vetor da base e o dedo médio na direção e sentido do segundo vetor da base, o polegar vai estar na direção e sentido, aproximadamente, do terceiro vetor da base. Aí, o problema é, como é que você vai lembrar que o dedo indicador tem que ser associado ao primeiro vetor da base e o dedo médio ao segundo vetor da base? Se você trocar, por exemplo, o indicador é o segundo vetor da base e o médio é o primeiro vetor da base. Se trocar a ordem, acabou-se, lascou tudo. Então, vai depender da forma como você associa os dedos aos vetores da base. Se você esquecer dessa associação, você esqueceu o critério, não está servindo para nada. Então, esse critério está ajudando em quê? Na minha opinião, não ajuda muita coisa. Como é que seria mais natural esse critério? Inclusive, eu vi na internet alguns sites com esse critério de uma maneira mais natural, que seria o quê? Esses dedos da mão têm uma orientação natural. Seria melhor que ele tivesse colocado assim, esse aqui é U, aí depois aqui é V, isso aqui é W. Aí faz sentido, e vai dar certo do mesmo jeito, se fizer assim, tá? Sim, veja, tem outra regra da mão direita que é a seguinte, é com os dedos assim. Essa é melhor. Essa é melhor, eu recomendo essa. Que aí você vai se confundir nos dedos e tal. Pegue logo os 4 dedos assim, ó. Com essa regra, essa base mostrada aqui é 1, é 2, é 3, vai ser o quê? Põe os dedos assim, né? Percorrendo primeiro vetor, depois segundo vetor da base. E o polegar está mais ou menos na direção e sentido do terceiro vetor. Então, essa é a base destra, né? E suponha que essas bases destras foram escolhidas como sendo as bases positivas, ou seja, são as bases que a gente vai usar de fato para definir o produto vetorial, tá? Quando a gente diz que essas são as bases positivas, significa isso. São essas que a gente vai pensar quando estiver querendo saber quem é o produto vetorial. Então, agora deixa a base aí um pouco de lado, vamos pensar nos vetores que a gente tem aqui, U e V. Eu tenho vetores U e V aqui e quero saber para que lado vai o produto vetorial. Eu quero falar do produto de U com V nesta ordem, a ordem é importante, tá? U com V nesta ordem. Eu sei o que sobre esse produto vetorial? Eu sei que ele vai ser um vetor que é ortogonal a ambos, U e V, só que pode ser ortogonal para cima e pode ser ortogonal para baixo, né? Mas como é que eu vou saber se é para cima ou para baixo?
eu vou usar a orientação das bases que foram escolhidas como sendo as bases positivas. Então, aqui eu estou supondo que as bases positivas são as bases destras. Agora, preste atenção que não é sempre esse o caso. Às vezes, as bases positivas são as bases sinistras. Aí você tem que ver no contexto quais são as bases positivas, certo? O livro, nos enunciados que vai ter aí, proposições, definição, ele não vai fazer essa escolha. Ele vai deixar no ar. Quem são as bases positivas? Não interessa. As bases positivas você vê lá quem é, dependendo do contexto, e você calcula o produto vetorial de acordo com a escolha que foi feita. Mas o livro não vai fazer essa escolha, ele vai deixar no ar. Então, nesse contexto aqui, dessa figura, as bases positivas são as bases destras. Em outro contexto pode não ser, pode ser as bases sinistras. Então, nesse contexto aqui, o produto vetorial vai ser um vetor que é ortogonal a U e a V. E, além disso, a base UV, produto vetorial de U e V, ou seja, essa base aqui, vai ser uma base destra nesse contexto, porque eu estou supondo que as bases positivas aqui são as bases destras. Então, eu quero que essa base seja base destra, que no caso são as bases positivas. Então, isso porque eu estou supondo que essa base é a base positiva. Então, isso nos diz que o produto vetorial vai ser o quê aqui? Para cima ou para baixo? Aí você usa a regra da mão direita de novo. Primeiro U, depois V. Com os dedos assim. Primeiro U, depois V. O polegar vai estar apontando para cima. Então, o produto vetorial vai ser um vetor aqui apontando para cima. Ortogonal a ambos os vetores U e V. Dados U e V linearmente independentes, existem dois produtos vetoriais de U e V, um para cada orientação de V3, e não há qualquer privilégio de um sobre o outro. Eles são opostos, o que também seria verdade se U e V fossem linearmente dependentes, pois nesse caso os dois produtos vetoriais seriam nulos. Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte: aqui nessa figura, se as bases positivas tivessem sido escolhidas como sendo as bases sinistras, né? Vamos pensar aqui numa base sinistra, tipo essa aqui, né? Esqueça essa, e tome essa outra que eu desenhei como sendo as bases positivas. Nesse caso, você não vai usar a regra da mão direita, você vai usar a regra da mão esquerda. Então, a mesma coisa, tá? Com a mão esquerda você faz os dedos assim, passando pelo primeiro vetor e pelo segundo vetor. Então esqueça isso aqui. Fique com essa agora, bases sinistras. Defina que as bases sinistras agora são as positivas. Aí como é que vai ficar nesse caso o produto vetorial aqui? Não vai ser mais para cima, vai ser para baixo. Vai ser um vetor aqui. Ainda ortogonal a ambos, sendo no outro sentido, tá? Ou seja, nesse caso, essa base aqui é base sinistra. Pronto, é basicamente isso que ele está dizendo aqui. Quando mencionamos um produto vetorial, U e V, fica automaticamente estabelecido que o espaço V3 está positivamente orientado e que se o V é LI, então as bases positivas são as bases concordantes com o VW. Observação. Relembre aqui na definição que demos para o produto vetorial que nós temos dois casos, né? Primeiro caso é quando o V é um par ordenado LD. Nesse caso, o produto vetorial é zero. No segundo caso, suponha que esse par ordenado UV é LI. Aí você vai ter três condições aqui para caracterizar o produto vetorial de U e V. Tá? O livro vai fazer uma observação ali mais para frente, dizendo o seguinte, que na condição 2, se você sabe que esse produto vetorial é ortogonal a ambos os vetores U e V, então você já sabe que essa tripla ordenada aqui é uma base. Ou seja, no item 2 você já sabe que vai ser uma base. O que o item 3 diz é apenas que essa base vai ser positiva. O item 3 contribui apenas com a informação sobre a base ser positiva. Por que essa tripla vai ser necessariamente uma base, né? O que você sabe é que os vetores UV são LI e que o produto vetorial é ortogonal a ambos, a U e a V. Aí tem um exercício, ele vai citar aqui o exercício que vai pedir para mostrar isso. A observação 11.2b. As condições B1 e B2
são suficientes para que essa tripla UV, produto vetorial de U e V, seja base. Aí tem um exercício aqui pedindo para mostrar exatamente isso, né? A contribuição da terceira condição reside no termo positiva. Pronto. Aí eu pulei essa primeira parte aqui da observação, que diz o seguinte: a condição B1 da definição acarreta que o produto vetorial de U e V é não nulo, uma vez que o par UV é LI. Então, se você sabe que esse par UV é LI, então as normas de U e de V são não nulas. Além disso, a medida angular entre eles é também não nula e diferente de π radiano. Consequentemente, o produto vetorial ser nulo equivale a dizer que os dois vetores são LD. Tá? Esse é um critério também para saber se dois vetores são LD. Calcula o produto vetorial desses dois vetores. Em particular, quando você tem dois vetores iguais, ó, produto vetorial de U com U, você pode concluir que esse produto é zero, porque você sabe que o par ordenado UU é LD, né? Sempre quando você tem uma repetição de vetores, numa lista ordenada de vetores, essa lista vai ser LD. E aí, devido a essa equivalência aqui, se o par ordenado é LD, o produto vetorial vai ser nulo. Consequentemente, a gente pode concluir isso aqui. O produto vetorial de qualquer vetor, por ele mesmo, é vetor nulo. Item C. Se o par ordenado UV é LI, então a norma do produto vetorial de U com V é igual à área de um paralelogramo que tem dois lados paralelos a U, de comprimento norma de U, e dois lados paralelos a V, de comprimento norma de V. V figura 11,2 aqui. A área desse paralelogramo vai ser exatamente a norma do produto vetorial de U com V. Inclusive, o produto vetorial tem a ver também com algumas fórmulas que vocês devem ter estudado em física. Eu não sei se algum de vocês estudou força magnética no ensino médio. Alguém estudou? Pronto, então, como é que calcula a força magnética? Oi? QV não sei o quê? QV seno θ. No tempo que o meu irmão estudava para vestibular, meu irmão mais velho que eu, estudava para vestibular, ele tinha um CDzinho com músicas para memorizar coisas da física, né? Aí tinha um pagodezinho, na primeira faixa, o nome do artista é Pachecão. Você deve encontrar no YouTube. Procura lá o pagode do campo elétrico. Pagode do campo elétrico. Diz assim: força magnética, como cálculo você? Força magnética seno θ QVB. Faltou o B aí. Seno θ QVB. Certo? Então, força magnética, você pode escrever assim: QVB seno de θ. Pronto. Agora vamos entender isso aqui. Na forma como está escrita, eu não coloquei símbolo de vetor aí, né? É porque a gente está pensando em grandezas escalares. É como se eu estivesse restringindo a uma reta. Todos os vetores têm a mesma direção, podendo diferir apenas no sentido, e aí se difere no sentido a gente põe o sinal de menos. Nesse caso a gente está identificando vetores como números, porque está tudo ao longo de uma reta. Mas se quisesse ir para vetor mesmo, isso aqui seria um produto vetorial. Seria a força é igual a o vetor QV, aqui é escalar vezes vetor. O Q é um escalar, a carga, V é o vetor velocidade. Aí você multiplicaria esse vetor QV vetorialmente pelo vetor do campo magnético, que é B. A ideia é que você tem um campo B aqui, um campo magnético, né? E uma partícula vem assim, atravessada com velocidade V, né? E aí isso vai gerar uma força magnética que vai ser perpendicular ao plano determinado por esses vetores aqui. Quer dizer, vamos imaginar aqui uma partícula aqui de carga Q, tá? Fixou uma posição dessa partícula, você tem determinado um representante do vetor V,
um representante do vetor B que você pode posicionar com a extremidade, né, chegando no mesmo ponto, que é a posição dessa partícula de carga Q. Vou colocar aqui um representante do vetor B, né? Pronto, e esse outro é representante do vetor V. Aí, bom, você determinou aqui um plano e o que a gente pode constatar empiricamente, experimentalmente, é que a força magnética, além de ser perpendicular ao plano determinado por esses representantes aí de B e V, passando pelo ponto que é a posição da carga Q, o módulo da força magnética vai ser proporcional à área desse paralelogramo aqui, certo? Então, quer dizer, aí a gente vê claramente o produto vetorial, né? Essas coisas que a gente está estudando aqui é coisa que aparece na natureza. E a área aqui do paralelogramo vai ter a ver também com o produto vetorial. Por quê? Porque essa área vai ser a área da base, né, vezes a altura, tá? Quem é a altura aqui? A altura vai ser hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Hipotenusa vezes seno. Porque essa altura é um cateto oposto, né, ao ângulo que mede θ aí. Então, H é norma de V vezes seno de θ. E aí, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer base do paralelogramo vezes a altura. Então, a base aqui é a norma de U. Então, a área do paralelogramo vai ser norma de U vezes norma de V vezes seno de U. Ou seja, essa expressão aqui é exatamente a norma do produto vetorial de U e V. E aí tem um desenho aqui mostrando um ângulo obtuso, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Vai terminar chegando na mesma fórmula, mas eu não vou refazer a demonstração para esse caso. Letra D da observação diz que no capítulo 9 nós vimos que o produto escalar de U e V é dado por essa expressão, norma de U vezes norma de V vezes cosseno de θ. Não vá pensar, por uma falsa analogia, que o produto vetorial de U e V é norma de U vezes norma de V vezes seno de θ. Eu já comentei isso aqui, né? O que é verdade é que o módulo do produto vetorial vai ser dado por essa expressão. Mas não diga que o produto vetorial é dado por essa expressão. De um lado você tem um vetor, do outro lado você tem uma expressão que representa um número real. Você não pode igualar um vetor a um número. Então, lembrete, produto escalar de dois vetores é um número real, produto vetorial de dois vetores é um vetor. Proposição 11.4. Seja B uma base ortonormal positiva, com vetores I e JK ordenados. Se você tem que os vetores U e V são dados pelas coordenadas A1, B1, C1 nessa base e A2, B2 e C2 na mesma base, respectivamente, então o produto vetorial desses dois vetores pode ser calculado assim. Forma um determinante onde na primeira linha você vai ter os vetores I e JK e nas próximas linhas você vai ter as coordenadas dos dois vetores aqui. Coordenadas de U na segunda linha, coordenadas de V na terceira linha. Então, apesar de ser um determinante que envolve vetores, ele é calculado normalmente, né? Usando a expansão de Laplace, por exemplo, a gente pode reescrever esse determinante da seguinte maneira. Vai ser, usando a expansão de Laplace aqui, eu já vou escrever de uma forma um pouco mais simplificada. Na expansão de Laplace, quando eu escolho a primeira linha, eu vou ter primeira entrada dessa linha vezes qual fator correspondente, que vai envolver o determinante dessa matriz 2×2 aqui. Tá? Na verdade, vai ser o próprio determinante dessa matriz 2×2 e aquele menos 1 elevado a I mais J, nesse caso aqui vai ser 1. Então, vai ser esse determinante vezes I. Aí, na próxima parcela, o menos 1 elevado a I mais J vai ser menos 1. Por isso vai aparecer um sinal de menos aqui. Menos 1 elevado a I mais J. Esse I mais J que eu estou falando não é o vetor I e o vetor J que está aí. Esse I mais J que eu estou falando e não escrevendo
são o número da linha e o número da coluna, que eu falei quando eu expliquei a expansão de Laplace para calcular determinante. Tá? Então, vai aparecer um menos aqui devido à fórmula do cofator, que vai estar alterando o sinal do determinante da matriz A1, A2, C1, C2, né? Que é a matriz obtida a partir dessa aqui, descartando-se a primeira linha e a segunda coluna. Você vai ficar com A1, C1, A2, C2. Coloca aqui. Esse é o cofator, menos esse determinante aqui. É o cofator que vai multiplicar J. E depois vai ter aqui mais um determinante que vai ser A1, B1, A2, B2 vezes K. Tá? Então, desenvolvendo esse determinante aqui por Laplace, você vai ficar com essa expressão. Que nada mais é do que um vetor que pode ser escrito com relação à base B com estas coordenadas, exatamente esses números aí que eu já tinha escrito, né, multiplicando IJK, vão ser as coordenadas do produto vetorial com relação à base B. Tá? Com relação à base B, você pode escrever o produto vetorial assim. Exercício resolvido. Em relação à base ortonormal positiva B, com os vetores IJK, são dados os vetores U, V, com coordenadas também com relação a essa base B. Calcule o produto vetorial. Nessa proposição que eu acabei de falar, é importante a informação de que a base com relação à qual são dadas as coordenadas dos vetores que você quer usar no cálculo do produto vetorial, seja uma base ortonormal positiva, tá? Sem essa condição, você não pode usar essa fórmula. Então aqui a gente tem essa condição, né? Em relação à base ortonormal positiva B, com relação à qual são dados aqui os vetores U e V, calcule o produto vetorial desses dois vetores. Então a fórmula vai ser aquela da proposição que eu acabei de mostrar. Vou colocar aqui na primeira linha os vetores IJK, na segunda linha coordenadas de U, na terceira linha coordenadas de V. Faz a expansão de Laplace aqui. Como os vetores IJK estão na primeira linha, é mais conveniente fazer a expansão de Laplace sempre pela primeira linha. Tá? Então, nesse caso, você já sabe quem vão ser os cofatores. Não precisa nem lembrar daquela forma, menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz obtida, descartando-se a I linha, a J coluna. Você já sabe que vai ser o primeiro determinantezinho 2 por 2 sem sinal de menos na frente, o segundo determinantezinho 2 por 2 com o sinal de menos na frente e o terceiro determinantezinho 2 por 2 sem sinal de menos na frente. Vão ser esses três determinantes aí, com esses sinais indicados, multiplicando de JK respectivamente. E esses determinantes vêm de onde? O primeiro é esse cara aqui, quer dizer, descarta a primeira coluna e a primeira linha, né? Fica com esses aí. Pronto, vem para cá, né? Aí, o próximo vem daqui, ó. Esses dois, ó, aqui. E o outro vem daqui. Tá? Então, pense desse jeito que é mais prático. Não precisa lembrar da fórmula do cofator, não. E aí, basta calcular esses três determinantes. 4 menos 3 é o primeiro, né? O segundo vai ser 2 mais 3, mas tem um menos na frente. Né? 2 mais 3 entre parênteses, com menos na frente, que vem daqui. E o terceiro vai ser 1 mais 2. 1 mais 2. Então, vai terminar ficando assim, né? 4 menos 3 dá 1. O oposto de 2 mais 3 dá menos 5 e 1 mais 2 dá 3. Então, esse é o resultado. Que é o quê? Aqui a gente tem as coordenadas do produto vetorial de U e V com relação à base B. Tá, vamos fazer esse aqui só para relembrar como é que a gente calcula um produto vetorial. Né? Isso é baseado nessa fórmula aqui, na proposição 11.4. Você monta um determinante, coloca na primeira linha IJK, aí denotando vetores de uma base ortonormal positiva, e abaixo você coloca as coordenadas dos dois vetores
cujo produto vetorial você quer calcular, com relação a essa base ortonormal positiva que você indicou na primeira linha. Ó, esse vetor é o vetor, tem que ver o coeficiente que está multiplicando o i, né? Então vai ser menos 1, primeiro coeficiente, porque i é o primeiro vetor da base aqui, né? Aí quem está multiplicando o j é o 5. Então menos 1, 5. Depois vem 2, né? Depois vem 3, 1, menos 2. Então, agora eu monto o determinante. Com a prática você não precisa nem escrever o determinante. Você imagina o determinante e monta logo o vetor. Então, fazendo expansão de Laplace na primeira linha, esse i aqui vai multiplicar o determinante dessa matrizinha aqui 2 por 2. Ó. 5, 2, 1 menos 2. Certo? Vai ser esse elemento i multiplicado pelo cofator dele, que vai terminar sendo apenas o determinantezinho aqui da matriz 5, 2, 1 menos 2. Então vai ficar aqui na primeira coordenada 5, 2, 1 menos 2. Na segunda coordenada, aquele menos 1 elevado a i mais j da fórmula do cofator vai terminar dando menos 1 como resultado. Então, esse j aqui vai ser multiplicado não por um determinantezinho 2 por 2, mas por menos esse determinante. Então vai ficar menos um determinante aqui. E o determinante, no caso, vai ser formado por esses 4 elementos aqui. Eu tiro a primeira linha e a segunda coluna. Então eu fico com menos 1, 2, 3, menos 2. Depois no K, quem é que vai aparecer aqui como determinante 2 por 2? Vai ser esse menos 1, 5, 3, 1 aqui. Que é obtido, né, descartando-se a primeira linha e a terceira coluna. E nesse caso, o menos 1 elevado a i mais j vai dar 1 mesmo. Então não tem inversão de sinal aqui. Aí basta calcular os determinantes. Menos 10, menos 2, menos 12. Você faz a multiplicação da diagonal principal e subtrai do produto da diagonal secundária. Aí vai ficar aqui 2 menos 6 dá menos 4, inverte o sinal, fica 4. Depois menos 1, menos 15, então menos 16. Pronto. Tem uma regrinha aqui para você calcular os produtos vetoriais de vetores numa base ortonormal positiva. Considere B uma base ortonormal positiva. Para essa base, valem as seguintes relações, ó, que você pode visualizar aqui nesse desenho. Você coloca IJK formando um ciclo, nesse caso aí está desenhado como um triângulo, mas é um ciclo, com setas indo de I para J, de J para K, de K para I. No caso aí vai ser sentido anti-horário, mas é claro que você poderia ter feito o desenho também no sentido horário, né? O que importa é que tenha uma seta de I para J e uma seta de J para K e uma seta de K para I. Então, esse desenho serve para você lembrar que quando você fizer o produto vetorial de I com J nessa ordem, o resultado vai dar K. Você vai para o próximo da sequência, né? I multiplicado vetorialmente por J, dá o próximo, K. K multiplicado vetorialmente por I, dá o próximo, J. J multiplicado vetorialmente por K, dá o próximo, I. Certo? Agora, se você tiver, por exemplo, J multiplicado por I nessa ordem, aí eu não estou obedecendo o sentido da seta, né? Eu estou indo no sentido contrário. Nesse caso, o resultado vai ser o próximo com sinal de menos na frente. Vai ser menos o próximo, tá? Então, é o que essas 6 relações aqui estão nos dizendo. Se obedece o sentido da seta, o resultado é o próximo. E se não obedece o sentido da seta, o resultado é menos o próximo. Isso quando esses vetores são vetores de uma base ortonormal positiva e o diagrama está feito respeitando a ordem em que eles aparecem
nessa base ortonormal positiva, sendo que a partir do terceiro você volta para o primeiro, né, completando um ciclo. Proposição. Quaisquer que sejam os vetores U, V e W, e qualquer que seja o número real lambda, você tem que o produto vetorial de U e V é igual a menos o produto vetorial de V e U. É chamada anticomutatividade, essa propriedade aí do item A. Depois, assim como acontece no produto escalar, né, você pode mover qualquer escalar que esteja multiplicando qualquer um dos vetores aí no produto. Se existir um lambda multiplicando V, ou se existir um lambda multiplicando U, você pode passar esse lambda para fora do produto vetorial. Isso aí também vai ser chamado de compatibilidade. E a letra C são duas formas de distributividade, né? Uma à esquerda e outra à direita. Usando o princípio da indução finita, pode-se provar como consequência dessas propriedades que a distributividade vale para uma quantidade finita arbitrária de parcelas. Eu posso ter N parcelas aí, né, nesse parênteses, que está sendo multiplicado vetorialmente por U. Além disso, se essas parcelas forem, cada uma delas, um produto de número por vetor, né, eu também vou poder passar cada um desses números para fora dos produtos vetoriais. Então, a gente tem essa relação aqui como consequência da distributividade à esquerda aqui, que é o item C subitem 1, mas também usando a compatibilidade, né? Porque eu estou levando esses lambdas aqui de dentro para fora dos produtos vetoriais. Se você estivesse pensando apenas na distributividade, você ficaria com U multiplicado vetorialmente por lambda 1 V1 mais U multiplicado vetorialmente por lambda 2 V2, etc, etc. Tá? Aí, quer dizer, daqui para cá, né? Daqui para cá, você está pensando apenas na distributividade para uma quantidade finita arbitrária de parcelas aqui dentro dos parênteses. Mas usando a compatibilidade, você chega aqui para poder levar os lambdas para fora desses produtos vetoriais, você precisa da compatibilidade. Observação. Aqui eu tenho uma observação parecida com outra que eu fiz no caso do produto escalar. Se a gente tem UV igual a UW, eu posso cortar o U aí para ficar com V igual a W? Cancelar o U? Não pode. Para esse contra-exemplo, os produtos vetoriais são iguais, mas V é diferente de W. A partir da igualdade produto vetorial de U e V igual a vetor nulo, eu não posso concluir que algum deles é nulo, nem U, nem V precisa ser nulo, porque você pode muito bem ter esses dois vetores não nulos e LD, de modo que o produto vetorial é zero e nenhum dos vetores é nulo. A operação que associa ao par ordenado UV, o produto vetorial correspondente, não é comutativa, porque se, por exemplo, você tiver esse produto vetorial sendo não nulo, então é claro que ele vai ser diferente de menos ele, né? Sempre que você tem um vetor diferente do vetor nulo, esse vetor é diferente de menos ele próprio. E menos ele próprio vai ser quem? Vai ser o produto vetorial na ordem contrária. Então, ou seja, nesse caso em que o produto vetorial de U e V é não nulo, a gente pode dizer que o produto vetorial de U e V nessa ordem é diferente do produto vetorial na ordem contrária. Além disso, essa operação, né, do produto vetorial não é associativa, como mostra o seguinte contra-exemplo, em que esses vetores I e JK formam nessa ordem uma base ortonormal positiva. Então, aqui a gente tem o produto vetorial de J, J, I, porém com duas associatividades diferentes. Primeiro a gente calcula
o produto vetorial de J com J, para depois fazer o resultado dessa operação, né, multiplicado vetorialmente por I, isso vai dar o vetor nulo. Agora, se eu tivesse trocado a parentização aqui nessa expressão, eu ficaria com essa outra, né? Ao invés de calcular primeiro o produto vetorial de J com J, eu calcularia o produto vetorial de J com I, para pegar esse resultado e multiplicar a esquerda vetorialmente pelo vetor J. Para essa outra parentização, o resultado seria o vetor menos I, que é diferente do vetor nulo, que era o resultado da primeira conta que a gente pensou aqui. Ou seja, você não pode trocar os parênteses de posição, né? Antes de usar a proposição 1110C para pôr em evidência um fator comum, verifique que ele está do mesmo lado, à direita ou à esquerda, em todas as parcelas. Essa proposição 1110C é a distributividade. Vamos voltar aqui. Aqui, né? Quando você usa a distributividade, você tem que repetir o vetor que estava multiplicando a soma no mesmo lado que ele aparecia antes da distribuição dele nas parcelas ao lado. Então, por exemplo, aqui o U aparece à esquerda, nesse subitem 1, né? Aparece à esquerda. Então, no segundo membro, você tem que colocar ele à esquerda novamente. Lembre-se que a ordem importa. Não pode trocar a ordem na hora que passa de um lado para o outro. E aqui a mesma coisa, né? No item 2, o W, se aparece à direita, tem que ser colocado do outro lado à direita também. Então, isso é importante, principalmente para quando você tem expressões como esta aqui, ó. O produto vetorial de U e V somado com o produto vetorial de V e W. Se fossem números, vamos dizer, se fosse AB mais BC, a gente já está acostumado a escrever isso assim, né? Ah, o B se repete, então põe em evidência. Mas é porque a gente está supondo a comutatividade também, né? Onde tem AB mais BC, a gente imagina o BC escrito como CB. Ou então imagina AB escrito como BA. Aí tudo bem, né? BA mais BC. Aí põe o B em evidência. Agora está usando a comutatividade aí. Porque o B aparecia uma hora à direita, outra hora à esquerda. Aí do outro lado aparece como? Se acontecer esse tipo de coisa com vetores envolvendo o produto vetorial, como é o caso aqui, ó, então o que você deve fazer é primeiro trocar a ordem num desses produtos vetoriais aí. Lembrando que quando troca a ordem, o sinal altera. Então, por exemplo, eu tenho o produto vetorial de U e V somado com o produto vetorial de V e W. Eu posso pegar esse produto vetorial de V e W, inverter a ordem trocando sinal, aí eu vou ficar com menos o produto vetorial de W e V. Agora sim, o V está aparecendo sempre à direita, aqui nessas duas parcelas. Aí eu posso pôr em evidência o V e ele vai ficar multiplicando U menos W, né? Vai ser U menos W multiplicado vetorialmente por V, e esse V à direita da diferença U menos W. Outra maneira de resolver isso seria também inverter a ordem na primeira parcela, né? Onde eu tenho um produto vetorial de V, troca a ordem, fica menos produto vetorial de V e U. Agora eu tenho V aparecendo sempre à esquerda, então põe em evidência o V, vou ficar com W menos U, né? W vem daqui, menos U vem daqui, apesar do menos estar separado do U, né? De qualquer forma, pela compatibilidade, o menos vai para o U. Eu vou introduzir aqui o produto misto, tentando calcular o volume de um paralelepípedo. Sabendo que o volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar a base sendo esse quadrilátero ABCD, que é um paralelogramo. E a área desse paralelogramo vai ser o quê? A área aqui, ó, vai ser a norma do produto vetorial de U e V. Quando está dentro da norma, a ordem não importa.
certo? Já que muda só o sinal e a norma descarta o sinal. Bom, então eu tenho a área aí da base, né? Dessa caixa, que é um paralelepípedo. E aí eu preciso multiplicar essa área pela altura. Quem vai ser a altura? Sabendo que esse lado AE do paralelepípedo determina um vetor W, né? A altura não vai ser necessariamente o comprimento desse vetor W, certo? Então a altura se mede na vertical com relação à base que você escolheu. Então a gente pode pegar o produto vetorial aqui, ó, que a gente sabe que vai ser ortogonal aos vetores U e V. E a vertical, no caso aí, é esse produto vetorial de U e V. Então eu tenho que projetar o vetor W sobre o produto vetorial de U e V. Fazendo essa projeção, eu vou ficar com um vetorzinho aqui, né? Na vertical. E a gente sabe calcular esse vetor aqui. Aqui, ó, projeção de W sobre o produto vetorial. E veja que na projeção de W sobre o outro vetor, o vetor W só aparece uma vez, né? Aparece uma vez, aí faz o produto escalar com outro vetor, divide pela norma ao quadrado do outro vetor e depois multiplica pelo outro vetor. Aquele vetor que você está projetando só aparece uma vez na fórmula, depois é sempre o outro. Aí eu quero calcular a norma dessa projeção, né? Porque a altura vai ser a norma desse vetor vermelho que eu desenhei aí. Então põe norma na projeção e agora eu vou usar as propriedades da norma. Norma aqui, no caso, é de um produto de número por vetor, né? Então aqui a gente tem um lambda e aqui a gente tem um vetor, sei lá, x. Então norma de lambda x vai ser módulo de lambda vezes norma de x. O módulo de lambda vai ser quem? Lambda é um quociente, né? Então módulo do quociente é o quociente dos módulos, então vai ficar assim: módulo do numerador sobre módulo do denominador, mas o denominador já é positivo. Então, embaixo eu continuo com a norma ao quadrado do produto vetorial de U e V. O módulo não mudou nada aí. Então, isso aqui é o módulo de lambda, né? Isso aqui é o módulo de lambda. Ao lado do lambda eu tenho o x. Quem é a norma de x? Norma de x vai ser a norma do produto vetorial de U e V. E aí eu quero multiplicar o módulo de lambda pela norma de x. O que é que vai acontecer quando eu multiplicar isso aqui por isso aqui? Eu tenho uma norma ao quadrado embaixo aqui no denominador desse módulo de lambda, né? E eu quero multiplicar por uma norma sem estar ao quadrado do mesmo vetor, que é o produto vetorial de U e V. Então, o que vai acontecer é que essa norma vai cancelar um dos fatores que estão embaixo aqui, né? Eu fazendo o produto dessa fração por esse carinha aqui, vai cancelar um dos fatores que estão embaixo, então vai terminar ficando com apenas uma norma embaixo, né? Apenas um fator no denominador. Então eu vou chegar aqui. A partir daí, se eu quiser, eu posso trocar a ordem lá em cima no produto escalar. Eu sempre posso trocar a ordem no produto escalar, né? Isso não é porque está dentro do módulo, não. É porque o produto escalar é comutativo. Enfim, troca a ordem aí. Nosso objetivo aqui é chegar na definição do produto misto. Se eu quisesse deixar do jeito que está, poderia também. Bom, então eu calculei o que aí? Na primeira linha dessa conta aqui, eu calculei a altura dessa caixa. E agora eu multiplico a altura pela área da base, que eu já tinha dito que é essa norma aí desse produto vetorial. Então vai ficar como? Essa norma de produto vetorial vezes essa fração, ó, onde a mesma norma de produto vetorial já aparecia no denominador, vai cancelar aqui embaixo e vai ficar apenas o numerador dessa fração aqui, que é isso aqui. Bom, então, conclusão, o volume desse paralelepípedo vai ser o módulo
de um produto escalar cujo primeiro operando é um produto vetorial. Aí você faz primeiro o produto vetorial de U e V, pega o resultado e multiplica escalarmente pelo vetor W. E depois, para calcular o volume, põe o módulo, tá? Agora, o nosso foco a partir de agora vai ser na expressão que acabou de aparecer dentro desse módulo, essa aqui. O módulo é apenas porque o volume tem que ser positivo, a gente usa o módulo. Né? Mas a gente vai focar a partir de agora nessa expressão que acabou de aparecer dentro do módulo, que vai ser chamada produto misto de U, V e W nessa ordem. Vamos estudar essa operação aí, que é uma operação de aridade 3. Então, como eu disse, a partir de agora, né, essa expressão, uma expressão dessa forma aqui, vai ser importante, vai ser o foco do nosso estudo, e a gente vai escrever várias vezes expressões nessa forma. Já que a gente vai escrever várias vezes, cabe fazer uma simplificação notacional aqui, que é dispensar esses parênteses que estão aplicados ao produto vetorial, já que a única forma de interpretar esta expressão é esta, aplicando os parênteses no produto vetorial. Por quê? Como é que seria outra forma de colocar parênteses aí? Eu poderia colocar parênteses no produto escalar de V e W, por exemplo, assim? Isso faria sentido, essa expressão aqui? Não, porque de um lado você tem um vetor U, aí no meio você tem o símbolo do produto vetorial, e do outro lado deveria ter um vetor. Já que é o produto vetorial, você deveria ter dois vetores aí sendo multiplicados. Mas você tem de um lado um vetor, do outro lado um número que é o resultado desse produto escalar. Então não faz sentido essa expressão aqui. Ou seja, a única forma de colocar parênteses corretamente nessa expressão que está sem parênteses é esta. Então, já que é a única forma de entender essa expressão, vamos dispensar os parênteses. Definição. O produto misto dos vetores U, V e W nesta ordem é o número real, que é o produto escalar de W com o produto misto de U e V nessa ordem. Aí a gente pode usar essa notação que é ligeiramente mais concisa, onde o VW aparecem entre colchetes. Essa notação vai se referir a esta expressão. Lembrando que a ordem dos vetores aqui é importante, já que vai envolver um produto vetorial, né? Principalmente a ordem de V com relação a U, na expressão que você tem aqui, é importante. A ordem de W com relação ao resultado do produto vetorial que você tem aqui não vai ser importante porque o produto escalar é comutativo. Mas a ordem de V com relação a U é importante. Bom, esse exercício resolvido aqui, eu quero chamar a atenção para o resultado e não para a justificativa. Ele está pedindo para mostrar uma coisa, só que a forma como ele argumentou eu não achei muito boa, não. Para justificar um resultado geométrico, a gente imaginaria usar o ferramental algébrico que a gente tem aí. Mas ele termina tirando do bolso uma coisa geométrica também, que é praticamente a mesma coisa do que ele está querendo que você justifique, né? Ele está querendo que você justifique o fato de que o volume de um tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo que você pode completar a partir daquele tetraedro. Deu para entender? Você tem um tetraedro aqui. Para cada tetraedro, a partir de um vértice A, digamos, você pode completar um paralelepípedo. Como é que se relaciona o volume de um com relação ao volume de outro? Eu vou mostrar um videozinho aqui para explicar essa relação. Você tem aí um cubo e tem um segmento de reta que eu vou passar por esses vértices aí do cubo, né? Vértices opostos do cubo. Passei um segmento de reta. A partir desse segmento de reta, eu vou passar planos dividindo o cubo em 6 pedaços. E aí você percebe que esses 6 pedaços são tetraedros. Mais do que isso,
são tetraedros de mesmo volume. No meu tempo não tinha isso aqui não. No meu tempo a gente tinha que imaginar, fazer um desenho. Pronto, então nesse caso aqui ele está se referindo a um tetraedro determinado por pontos A, B, C, D, né? A, B, C, D. Então pegue os vetores indo de A para B, de A para C, de A para D, né? Vão ser esses vetores aqui. E se você calcular o módulo do produto misto desses três vetores AB, AC e AD, você vai ter o volume do tetraedro, né? Que seria o tetraedro completando aqui, ó. Assim, né? Calculo o volume do paralelepípedo, que eu desenhei aqui, que é o módulo do produto misto, e divido por 6 para ter o volume do tetraedro. Aí ele está justificando aqui, eu vou pular essa justificativa porque eu não gostei muito, mas o fato é que você pode sempre fazer isso e memorize essa fórmula porque é importante. Essa fórmula de como calcular o volume de tetraedro, né? Pega o volume do paralelepípedo, que é o módulo do produto misto, e divide por 6. Essa proposição é a mais importante aqui dessa aula, porque mostra como é que a gente calcula na prática um produto misto. Se você tem os vetores U, V e W, dados pelas suas coordenadas com relação a uma base ortonormal positiva B, com vetores I, J, K, mas não interessa o nome dos vetores, na base ortonormal positiva, você pode calcular o produto misto de U, V e W nessa ordem, formando o determinante aqui, cujas linhas vão ser as coordenadas dos vetores que você quer usar nesse produto misto, respeitando a ordem. Então, primeira linha são as coordenadas do vetor U com relação à base B. Segunda linha, as coordenadas do vetor V e por aí vai. E aí, a partir dessa proposição, né, que diz que o produto misto pode ser calculado por aquele determinante, a gente pode tirar uma série de consequências imediatas usando propriedades que a gente já viu e também propriedades do determinante, né? A gente já viu na aula 7 que para saber se uma tripla de vetores UVW é uma base, a gente pode formar o determinante com as coordenadas desses três vetores com relação a uma base ortonormal e ver se esse determinante é zero ou não, né? Note que o determinante que a gente usou lá na aula 7 para saber se uma tripla de vetores é uma base ou não, é exatamente esse determinantezinho aqui, ó, que agora a gente está dizendo que é o produto misto. Então, conclusão, os vetores UVW são LI se somente se o produto misto deles é diferente de zero. E eles são LD, claro, se somente se o produto misto deles é zero, né? Então, isso é apenas uma outra forma de enunciar um resultado da aula 7, que a gente já viu, em termos do produto misto. Ao invés de falar do determinante, que tinha aparecido lá no capítulo 7, agora a gente já sabe que esse determinante representa o quê? O produto misto dos três vetores, quando esses vetores são dados pelas suas coordenadas com relação a uma base ortonormal positiva. Vamos ver esse exercício resolvido aqui. Bom, veja, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? O desenho é esse aqui, né? Você tem os vetores AB, AE e AD. Quando você tomar o módulo do produto misto desses vetores, você vai ter o volume desse paralelepípedo aqui. É isso que está sendo resolvido no item A. Agora, se a gente quiser o volume do tetraedro, EABD, a gente pega o volume do paralelepípedo e divide por 6. É o que estou fazendo aqui, ó. Aí depois ele quer o quê? A altura do tetraedro é ABD em relação à face DAB. A altura do tetraedro. É o seguinte, ó, eu já tenho o volume do tetraedro, né? Eu quero agora a altura do tetraedro.
Como é que eu faço para descobrir a altura do tetraedro a partir do volume? Basta que eu saiba a área da face correspondente àquela altura. O volume de um tetraedro, em geral, é a altura vezes área sobre 3, tá? Se a área for dessa base aqui, aí você pega a altura correspondente a essa base, chama de H, multiplica pela área e divide por 3. Veja a diferença dessa fórmula aqui para outra fórmula em que a divisão era por 6. Quando a gente divide por 6, a gente não está pensando na área da base do tetraedro, a gente está pensando na área da base do paralelepípedo. Se eu tomar a base do paralelepípedo aqui, ó, então a área da base do paralelepípedo vezes a altura do paralelepípedo já vai ser o volume do paralelepípedo, que é 6 vezes o volume do tetraedro, tá? Aqui, ó, chamo de S a área da base do paralelepípedo e chamo de H a altura aqui. Então, o volume do tetraedro correspondente, vamos pegar aqui um tetraedrozinho aqui, ó, o volume vai ser S vezes H sobre 6. Veja a diferença entre essas duas fórmulas. Aqui a área é a área da base do tetraedro. E aqui esse S é a área da base do paralelepípedo. Se você pegar a área da base do paralelepípedo, multiplicar pela altura, tem que dividir por 6 para chegar no volume do tetraedro. Se pegar a área da base do tetraedro, multiplica pela altura e divide por 3, né? Até porque a área dessa base aqui do paralelepípedo é o dobro dessa áreazinha aqui do tetraedro, tá? Então, assim, como é que eu faço agora para chegar na altura do tetraedro? Eu posso usar essa fórmula. A área da base aqui é fácil de calcular pelo produto vetorial aqui desses dois vetores. O produto vetorial desses dois vetores vai me dar a área da base do paralelepípedo, né? Divido por 2, tem a área da base do tetraedro, tá? Então, eu já sei quem é V. Eu já sei quem é A. Posso descobrir H, isolando aqui. Tá? Tem várias propriedades aqui do produto misto que são decorrentes de propriedades do determinante. Por exemplo, quando você, no lugar de uma linha, tem uma combinação linear, você consegue distribuir dessa forma aqui. É chamado trilinearidade. Trilinearidade. Essas propriedades aqui. A ordem pode interferir no sinal. Essa regrinha aqui é o seguinte: se você fizer o produto misto de UVW, você vai ter um resultado. Se fizer no sentido contrário, WVU, você vai ter o resultado que é menos o outro resultado que você teve. Ou seja, produtos mistos que são calculados no sentido das setas têm o mesmo valor. Mesmo que se for, por exemplo, UVW, VWU, WV, são 3 produtos mistos, né, em 3 ordens diferentes, mas como todos eles estão no sentido das setas, eles vão dar o mesmo resultado. Isso significa que permutações cíclicas não alteram o resultado no produto misto. Agora, se você for no sentido contrário das setas, WVU, VUW, UWV, então eu estou indo no sentido contrário agora das setas, eu vou ter um resultado que vai ser o oposto dos resultados que eu tinha quando eu estava indo no sentido das setas. O produto misto não se altera quando eu somo a um dos vetores uma combinação linear dos outros dois. Por exemplo, UVW é a mesma coisa de UV somado com uma combinação linear de U e W, seguido do W, né? Ou seja, troque o V aqui no meio pela soma desse V com uma combinação linear de U e W. Isso não altera o produto misto, né? Isso é uma propriedade do determinante. A mesma coisa que eu estou falando aqui para vetores num produto misto, você pode falar para linhas de uma matriz cujo determinante você está calculando. Se você pegar uma linha, somar com uma combinação linear das outras duas linhas de uma matriz, o determinante não vai se alterar. Outra coisa interessante é que num produto misto, você pode trocar a ordem das operações. Ó. A gente definiu um produto misto como sendo isso aqui. Primeiro faz o produto vetorial de U e V, depois toma o produto escalar desse produto vetorial com W. Mas se você trocar a posição aqui da cunha e do ponto, mantendo a ordem dos vetores, troca apenas a posição dos símbolos das operações. Os operandos não, continua o VW lá, mas troca apenas o ponto com a cunha. Então vai chegar no mesmo resultado, né? Tem a demonstraçãozinha aqui. E finalmente, vou parar nesse exercício aqui, ó. Ele quer que você prove que vale essa relação aqui. Então isso equivale a calcular o produto misto que aparece aqui à esquerda, simplificando
o resultado. Para isso eu vou usar a trilinearidade, que diz o quê? No primeiro vetor eu tenho uma soma, né, de U e V. Pronto, essa soma aqui de U e V no primeiro vetor do produto misto eu posso quebrar. Como? Você coloca uma soma de dois produtos mistos, o primeiro deles usando apenas o vetor U, que aparecia aqui nessa soma, o segundo deles usando apenas o vetor V, que também aparecia aqui nessa soma. As outras posições você repete, V mais W, W mais U, apenas repete, tá? Aí faz a mesma coisa agora para esses novos produtos mistos que acabaram de aparecer, pensando no vetor que aparece na segunda posição, que é V mais W. Eu quero quebrar esse V mais W. Faz o quê? Quebra assim, ó, né? Ó, aqui eu tenho V que vem para cá, né? Aqui também V que vem para cá. Aí vou ter esse W que vem para cá e esse W que vem para cá. E vai quebrando assim, né? Agora na terceira posição eu tenho o W mais U aqui. Então se quebra em dois produtos mistos, um com W na terceira posição, o outro com U na terceira posição. Esse aqui é a mesma coisa, W mais U, faz a mesma coisa aqui. Aqui também, aqui também. Pronto, quando chega aqui, aí eu percebo que esses produtos mistos aqui no meio, ó, são todos nulos, porque ó, onde tem repetição de vetor vai ser zero. Porque se tem repetição de vetor, significa que a tripla formada por esses três vetores é LD. Se é LD, aquele determinante que a gente calcula, né, que coincide com o produto misto, vai ser zero, né? A tripla LD significa que aquele determinante é zero, e aquele determinante é justamente produto misto. Então, vai zerar esse porque tem U repetido, vai zerar esse porque tem W repetido, vai zerar esse porque tem U repetido, vai zerar esse porque tem V repetido, por aí vai. Todos esses que eu sublinhei em amarelo vão zerar, assim, ó. Vai sobrar apenas o quê? O primeiro e o último. O primeiro é o VW, o último é VWU. Tem como relacionar o VW com o VWU? Tem, porque um é permutação do outro. A gente tem que ver se vai alterar o sinal ou não, né? Aí tem que pensar naquela figura que eu falei das setas, né? O VW a gente calcula como? Calcula assim, no sentido dessas setas aqui, o VW, né? Assim, o VW. Agora, VWU está no mesmo sentido ou não? VWU está no mesmo sentido, certo? O VW e VWU vai ser a mesma coisa, porque ambos estão no mesmo sentido das setas. Então, termina ficando com uma soma de duas parcelas iguais, ambas iguais ao VW. Ou seja, vai ser duas vezes o produto misto VW. Pronto. Acabou aqui. Tem outros exercícios, acabou-se.